Então vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade na matéria. Ou a gente pode começar tirando algumas dúvidas dos exercícios que vocês fizeram. Como é que vocês estão? Eu estou com dúvida no quebrador de copo. No... E eu estou com dúvida no Revolta em Portugal. Revolta em Portugal. Vamos lá para os copinhos. Copos. Quebrador de copos. Tá. A brincadeira preferida de Maurício é pegar os copos de sua mãe e fazer uma torre no formato de um triângulo isósceles. Um dia sua mãe entrou na cozinha e viu aquela torre de base 5 utilizando 15 copos. Imediatamente uma chinela voou pela casa, acertando em cheio a cabeça de Maurício, é claro, para aprender a não fazer torre com copos de vidro. Ok, faça um programa que, dado o número n, mostre na tela um triângulo isósceles formado por apenas n e com altura... esse daqui era por base n e com altura igual a n. Tá. Então a entrada é um inteiro e a saída é um triângulo isósceles. Ok. Então o que a gente quer gerar de saída é isto daqui. Tá pequenininho a projeção. Tá. Então vamos lá. Se a entrada for 3, eu quero ter uma torre de copos da seguinte forma: um copo em cima, 2 na base, 2 no meio e 3 na base. Se a quantidade de copos for 2, eu vou ter 2 em cima e 2 na base. Se forem 4, 1 em cima, 2 no meio, 3 na terceira fileira, 4 na base. Sugestões? É de repetição? Vamos lá? Sugestões. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar ou tentar entender? A base tem a quantidade de elementos. A base tem a mesma quantidade de elementos. Não, a base não tem a mesma quantidade de elementos do número. O tamanho da base é o tamanho da altura. Não. Porque na altura eu tenho 4 e na base eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tamanho da base é o número vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 menos 1, 3. 3 vezes 2 menos 1, 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Só que você não consegue imprimir de baixo para cima. Quando você dá o print, você imprime de cima para baixo. Eu coloquei para imprimir o número e depois imprimir ponto e o número menos 1. Vai funcionar? Como foi um máximo que eu fiz para fazer. Tá, então vamos lá. Vamos pensar na ordem. Eu vou pegar aqui o editor. Semana 7, episódio 1, dúvidas. Copos. Copos.c. Primeiro a gente tem que entender o padrão. Se você não entende o padrão, você não consegue fazer uma coisa que você não entende. Tá? Então vamos imaginar que a gente tem 5 copos. Não, um copo. Vamos começar com um copo. Um copo vai ser o quê?
Então, um copo vai ser 1. 2 copos. Na primeira linha eu vou ter 2. E depois? E com 3 copos? E depois? Ponto, 3, ponto. Não, lá no mudo é ponto. Ponto. E agora? 3.3.3. Com 4 copos. Ponto, ponto. Por que ponto, ponto, ponto? É o número menos 1. O número menos 1. E aí depois eu boto 4 e depois ponto, ponto, ponto. E na linha de baixo? Ponto, 4, ponto, 4, ponto, ponto. E agora? E agora? E com 5? Eu tenho quantos pontos aqui? 4 pontos. Estamos começando a achar o padrão, né? E agora? Mais 4 pontos. E agora? Tenho quantos pontos? 3 pontos. E quantos 5? Quantos 5? 2 5, mas eles têm que estar intercalados por? E aí depois eu tenho 3 de novo. E agora? 2, quantos 5? Intercalados por? E agora? 1 ponto e 4 5. Ponto. E agora? 5 intercalados por pontos. Só mais um. 5 pontos. 6. 5 pontos. Então a gente tem um padrão. A gente tem uma quantidade de pontos. Se a linha é 6, por exemplo. Essa daqui eu poderia pensar que é a linha onde a linha do 6. A linha que eu tenho 5 pontos e um 6. Não é verdade? A linha que eu tenho 5 pontos e um 6. Essa daqui é qual? 3, 4. Então essa daqui é a linha que eu tenho 4 pontos e 2 6. E agora? 1, 2, 3, 6, 6, 6, 1, 2, 3. Essa daqui vai ser a linha em que eu tenho 3 pontos e 3, 6. E agora? Ponto, ponto. 6, 6, 6. Essa daqui é a linha que eu tenho 2 pontos e 4, 6 intercalados. E agora? Ponto, 6. Ponto, 6, ponto, 6, ponto, 6, ponto, 6, ponto. Essa daqui é a linha que eu tenho 1 ponto de cada lado intercalado com 5, 6. E por último, para terminar, é a linha em que eu tenho nenhum ponto externo. E quantos números 6 intercalados? 6 número 6. Então, se eu souber construir isso daqui, é só eu fazer o laço. Nosso próximo objetivo é pensar: como é que eu faria isso? Construiria uma linha. Eu sei quantos pontos tem no começo, int número de pontos, e eu sei a quantidade de elementos intercalados, né? Número de elementos. Então é isso que eu quero ser capaz de mostrar na tela. Tantos pontos no começo, tantos elementos intercalados, tantos pontos no final. Sim ou não? Sim, o que eu quero construir é isso. Então, aquele problemão que eu tinha, eu consegui reduzir para esse problema um pouquinho menor. Eu tenho que ser capaz de, dada a quantidade de pontos, dada a quantidade de vezes que o elemento aparece, e, por exemplo, dado o elemento que aparece, eu tenho que conseguir imprimir uma linha dessa. Então, a primeira coisa, eu tenho que imprimir várias vezes o ponto. Como é que eu resolvo isso? Tenho que imprimir o ponto 10 vezes. Como é que eu boto? 10 pontos. Faz um for. Então,
for int recebe 0 e menor do que número de pontos, e mais, o que é que eu vou imprimir? Ponto. E quando terminar, o que é que eu vou fazer de novo? Ele de novo, não é não? Vou botar vários pontos no começo, vou preencher o miolo, e depois eu boto vários pontos no fim. Então, por exemplo, nessa linha aqui, eu vou fazer 4 pontos no começo, ponto, 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 ponto. Depois eu vou fazer o miolo. E depois eu vou colocar 4 pontos no fim. Até aí tudo bem? Tudo bem? Agora a gente tem que ver como é que a gente faz esse miolo. Eu tenho que fazer número de elemento vezes elemento ponto, elemento ponto, elemento ponto, elemento ponto. Então, se eu tenho 2 vezes, eu quero que apareça 6.6. Bora lá, como é que eu faço só esse miolinho? Acho que essa questão não é nível 2 não, né? Deve ser o 4. Mas tem que corrigir o Moodle. Quando vocês acharem que está errado, vocês pedem e eu corrijo lá. Vamos corrigir ela, vamos botar ela mais difícil. Pronto, agora ela é nível 4. Bora voltar para nossa questão. Tentem aí fazer o for do miolo. Não é um for normal, porque você não pode botar um ponto no final. Ok? Então, peguem aí o caderninho de vocês e vamos lá. Eu quero que você, se você te der a quantidade de elementos e o elemento que aparece, você tem que mostrar elemento, ponto, elemento, ponto, elemento. Não é para colocar o pontozinho no final. Então, se você tem que fazer 4 vezes, né, número de elementos é igual a 4, e o elemento é igual ao 7, o que é que você tem que imprimir? Ele tem que imprimir 7.7.7.7.7. É isso que você tem que mostrar na tela. Então é o 7 4 vezes. Ó, nosso problema está bem mais simples agora. Dado o número de elementos e o elemento, você tem que imprimir o elemento com um ponto no meio. O segredo está no último. Você não pode fazer o último e botar o ponto. Você vai ter que fazer a última parte, ou fazendo um if, ou colocando ele para fora do for, ou controlando quando é que você bota ou não bota o ponto. Você vai ter que fazer algum tipo de controle, seja no for indo até um determinado limite, ou dentro do for bota no ponto só se não for o último, mas você tem que fazer algum tipo de controle, porque senão ele vai fazer 4 vezes. Bota o número, bota o ponto, bota o número, bota o ponto, aí vai sair ponto no final. Você não quer o ponto no final. Vamos lá. Pensando aí.
Deu certo já, pessoal? Vocês conseguirem fazer isso, vocês terminem a questão. Se já fizeram esse pedacinho do miolo, vocês terminam a questão. Fazem ela inteira. Não, quero que vocês deixem os meninos tentarem fazer. E aí quem já fez esse pedaço, faz o resto da questão usando a função. Tem só que chamar o laço, né? Tudo bem? Dá para transformar 1 em 3. É, void. Bora lá, Thomas. A ideia, pessoal, é vocês desenvolverem a técnica de pegar um problema complicado, entender o padrão e quebrar em coisinhas menores. A função é uma forma de quebrar na lógica menor. Porque aí você só precisa de resolver um problema, conseguir imprimir uma linha, dado esses parâmetros. Se você consegue imprimir a linha, aí você vai para outro problema, que é, se eu sei imprimir uma linha, como é que eu imprimo a pirâmide toda? Bora lá. Vamos nós. Ó. Se eu quero imprimir tantas vezes um elemento e não quero colocar o ponto no final, eu tenho várias opções. A primeira é não imprimir o último e colocar a última parte. Então, por exemplo, poderia fazer isso. Ó. For int 0 e menor do que número de elementos menos 1 e mais. Eu não estou imprimindo o último, que eu estou fazendo número de elementos menos 1. Aí eu vou fazer o quê? Imprimir o elemento e ponto. E aí, por fora, eu imprimo quem está faltando. Printf, %d, elemento. A gente pensou mais ou menos dessa forma, só que a gente não tinha conseguido ainda, estava tentando encontrar a forma de como imprimir sem colocar o ponto final aí. Oi. O número de elementos não seria a mesma coisa que o elemento? Não. Porque o número de elementos aqui eu vou imprimir 4 vezes o número 6. Ó, 4 vezes o número 6. Eu tenho, então aqui seria 6 para todo mundo, né? Se a gente fosse passar todos os parâmetros, seria assim. Aqui eu tenho 5 vezes o ponto, uma vez o número 6 e depois 5 vezes o ponto de novo. Aqui eu tenho 4 vezes o ponto, 2 vezes o número 6 intercalado e depois 4 vezes o ponto de novo. Ups. Vai incrementando, vai dar para esses parâmetros. Exato. Agora eu tenho 3 vezes o ponto, 3 vezes o número 6 e 3 vezes o ponto de novo. Então, o que a minha função faz é imprimir o ponto, a quantidade de vezes que o ponto aparece, imprimir os elementos, o elemento intercalado com ponto, como eu não quero que tenha ponto no final, eu não imprimo o final, ponto. Eu imprimo só até o penúltimo e depois eu boto só o último elemento. Outra forma de fazer isso, se quisesse fazer diferente, eu mando imprimir todos. Tá vendo aqui, ó? Para todos os elementos. Só que aí eu faço um teste. Se I for diferente do último, qual é o último? Número de elementos menos 1. Se não for o último, o que é que eu vou colocar também? Ponto. Pode ser tipo, se I for igual a também não.
Não, porque no caso eu vou imprimir ponto para todos os elementos, menos o último. Não, tipo, se for igual ao elemento menos 1. Não, porque aí você só iria imprimir ponto no último. Eu não quero imprimir o ponto no último. Ok? Eu não quero imprimir um ponto no último. Ou então, posso fazer de 1000 formas diferentes, porque como o controle de laço permite 1000 abordagens, eu posso fazer assim, ó. Eu sempre vou imprimir o ponto, sempre. Mas se I for igual ao último, eu dou um break. Tá vendo? Sempre mostro o elemento e sempre vou botar o ponto. Mas se por acaso eu cheguei no último, aí eu dou o break para ele não imprimir o último ponto. Vocês percebem que tem 1 milhão de formas de fazer? A questão é, você tem que fazer de uma forma que o último elemento não ganhe ponto. Ou você faz for, colocando elemento, ponto, e o último fora. Ou você faz o if para ele só colocar ponto se não for o último. Ou você faz o if para se for o último, você dá o break e não colocar o último ponto. Então tudo aí é equivalente, tudo aí é a mesma coisa. Eu prefiro essa daqui, que para mim é mais legível, né? É, só que isso daqui tá assim, cadê aquela primeira da gente? Ó, essa daqui, ela não é 100% certa. Quem me diz por quê? Quem consegue descobrir por que essa daqui não é 100% certa? Tá. Por que essa abordagem aqui ela não é 100% certa? Não, desculpa. Aqui é porque eu esqueci de tirar. Menos 1. Tá faltando uma coisinha aqui. Uma coisa que está errada. Quando é que esse código vai dar errado? Quase. Quando é que esse código vai dar errado? Hã? Não. Sempre dá um pouquinho nos primeiros. Não. Se for 0. Se eu disser que eu não quero mostrar nenhum elemento, mesmo assim ele ainda mostra. Olha aqui, ó. Se eu não quero mostrar nenhum elemento, digo, olha, eu não quero mostrar nenhum elemento. A quantidade de elementos que eu vou mostrar é 0. Mesmo assim o printf entra, não entra? Entra. E aí eu vou estar mostrando uma coisa que eu não devia mostrar. Na nossa questão não faz diferença, porque sempre aparece o número. Mas se por acaso o último andar da minha torre fosse esse, mesmo assim ele ia mostrar o elemento. Porque eu sempre estou dando print. O certo seria, assim, né, para ficar 100% certo, se o número de elementos for maior do que 0, aí eu imprimo o elemento. Mas agora sim, 100% certo, então aquelas alternativas do if também estariam 100% certas. Aquelas aqui, ó, para todos os elementos, para todos os elementos, faça, imprima o elemento, se a posição não for a última, então você imprime o printf, ponto. Esse aqui também é 100% certo. Porque se eu não passar nenhum elemento, ele nem no for entra, não tem perigo de imprimir ninguém. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, agora que eu tenho a minha função, é só fazer o meu código. Include stdio.h. A minha função não retorna nada, ela apenas faz, então ela é um void. Número scanf%d endereço de número. Agora é o joguinho de chamar a minha função.
Lembrando lá no caso do 4, tinha ponto, 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 4, ponto, ponto, ponto. Então, a primeira vez que eu chamo a minha linha, ela tem quantos pontos? 3. E eu tenho quantas vezes o número? Uma vez. E qual é o número? 4. Então, a minha linha ela vai variar disso. E depois o próximo valor dela vai ser 2, 2, 4. E depois vai ser 3, 1, 4. E depois vai ser... Não, está errado. Aqui é 1, né? 3, 2, 1, 0. Aqui é 1, 2, 3, 4. Então eu só tenho que fazer o meu laço chamar isso daqui. Meu laço tem que chamar isso daqui. Bora puxar isso lá para baixo para a gente ver esse carinha. Meu laço tem que chamar isso. Então o meu valor de I começa em quanto, termina em quanto? O que é que vocês poderiam pensar? Meu I começa em quanto, termina em quanto? A partir desse número aqui, você consegue gerar esse? Tendo esse número, você consegue gerar esse daqui do lado? Consegue. Porque a soma dos dois tem que dar 4. Então, ou você controla aqui, ou você controla aqui. Qual dos dois você quer? O teu I indo de 3 até 0, ou o teu I indo de 1 até 4? Tanto faz, não faz diferença. Você tendo um, você gera o outro. Então, bora no primeiro. I começando de 3 é quem? Número menos 1. I maior ou igual a 0. O I aumenta ou o I diminui? Diminui. Então, I menos 1. Ou então, I menos menos. Então, quem é que eu tenho que imprimir aqui? Tenho que chamar a função linha. O primeiro parâmetro vai ser o I. O segundo parâmetro vai ser quem? Quanto é a quantidade de elementos? Número menos I. E o terceiro parâmetro é? Número. Vamos ver? Semicopos. Número 7. Ih, foi faltando quem? Barra 0. Aqui no finalzinho. Putz. Round 2. 7. Deu certo? Número estrondoso vai quebrar o terminal. Vai ficar feio porque o número vai ter mais de um caractere. Então ele não vai ficar legal. Por exemplo, se eu botasse 15, ó, ele já está torto, porque 15 tem 2 dígitos e os pontos têm 1 dígito, né? Eu poderia, por exemplo, ao invés de fazer o número, fazer a torre de copos, ao invés de imprimir o elemento, eu poderia imprimir sempre 0. E aí eu poderia colocar qualquer número de copos. Tudo bem. Ponto barra copos. 40. Ih! Agora deu. Ó, uma torre de copos gigante. Aqui já deu uma quebradinha. Vamos de novo. 40. Deu certo? Ah, agora deu certo. A torre de copos gigante. Legal, né? Se bem que não parece copo. Ia parecer esse copo se fosse um U. Fosse um U. Não, fosse um V. Só por diversão. Se fosse um V, ia aparecer mais um copo. Deixa eu ver.
Ah, então um A. Um A ia ficar melhor. Semicopos. 50. Ih, ficou grande demais. De novo. 40 já é mais que suficiente. Ponto barra copos 40. Ah, ficou legal. Ok, pessoal, qual é a ideia? A ideia desse exercício. Tudo bem que é um exercício complicado, mas a gente conseguiu quebrar toda a torre no único objetivo. Eu quero ser capaz de construir uma linha. Quero ser capaz de construir uma linha. Se eu consigo construir uma linha, eu consigo fazer a torre de copos. Então, programar e identificar esses pedacinhos menores no que são mais fáceis de resolver do que o problema todo. Professor, e se eu não quisesse usar o laço? Aí você pegava isso tudo aqui, filho de Deus menino meu, se não quisesse usar a função, né? Você ia pegar isso daqui e colocar isso onde? Dentro do for. Só que aí você ia ter que repetir os mesmos parâmetros várias vezes, né? Aqui fica mais fácil de ler e de entender o que é que você está fazendo do que se você fosse copiar isso daqui várias vezes. Tem outras formas de fazer? Deve ter um monte. No fundo é só laços e laços fazendo controle. Mais algum exercício? Hã? A minha está faltando na cabeça. O quê? A minha ficou faltando na cabeça. Ah, tá. Me dá metade para baixo. Revolta em Portugal? Então vamos lá para Revolta em Portugal. Revolta em Portugal é um clássico. Cabeça da cobra? Ah, tá, a cabeça da cobra é legal. Cadê? Cadê a cabeça? Tá. Portugal. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Um grupo de portugueses planejava fazer uma revolução armada. Pois, Manuel, como pretende tomar de assalto a praça? Ora bolas, Joaquim. Estamos nós a chegar por lá. Vamos estar a retirar nossas espadas de nosso bainha e espadaloemos todos. Ótima ideia. Pois, ora bolas. Verifique se o grupo de Manuel ou de Joaquim conseguirá vencer essa batalha. Dado um vetor de números, os números ímpares representam os soldados e os números pares representam os rebeldes infiltrados. Some as forças e descubra qual dos dois grupos é mais forte. Não precisaria nem de vetor isso daqui, né? Só com laço estava certo. Você lê o número, descobre se ele é par ou ímpar, e aí você coloca na soma dos pares ou na soma dos ímpares. Aí você vai dizer se os soldados venceram, se os rebeldes venceram, ou se teve empate. Bora nós. Code revolta.c. Então, qual é o nosso algoritmo aqui? Nosso algoritmo é ler o número. Se for par, adiciona na soma dos pares. Se não, o que é que eu faço? Adiciona na soma dos ímpares. Se a soma dos pares for maior do que a soma, aí é o nosso laço, né? Dos ímpares. Se a soma dos pares for igual à soma dos ímpares, então empate. Se não, se pares for maior do que ímpares, então tem que ver quem é que ganha, né? Rebeldes. Se sou rebelde, se não, então soldados. Agora é só transformar em, não precisaria nem de vetores, mas só por diversão vamos fazer com vetores. Não precisaria, tá em vetores?
Tem repetição. Então, bora lá, mais fácil. Número. Int número recebe 0. Eu tenho que fazer isso várias vezes, né? Então, eu preciso da quantidade. Int size recebe 0. E aí, leia o size. Agora eu tenho que fazer isso size vezes. For int recebendo 0 e menor do que size e mais. O que é que eu vou fazer? Ler o número. Preciso de um número para ler. Leio meu número. Depois que eu ler o meu número, eu tenho o quê? Então eu preciso criar as minhas variáveis. Soma par e soma ímpar. Agora testá-lo-emos. Como é que eu sei se ele é par? Se número mod 2 for igual a 0. Se for isso, ele é par. Se ele é par, eu adiciono ele na soma dos pares. Se não, adiciono ele na soma dos ímpares. Terminamos. É dentro do laço ou fora do laço que eu faço o teste? Se é maior ou menor? Fora do laço, que eu tenho que somar todo mundo para poder verificar quem ganhou. Então, se soma par for igual a soma ímpar, soma par foi igual a soma ímpar, putz, cara, empate. Empate. Se não, se soma par for maior do que soma ímpar, rebeldes, putz, então soldados, testá-lo-emos. Vou testar direto no mudo, tá? Revolta.c. Salva e testa. Mais uma questão para dar o tique lá e você dizer, eu sei fazer essa daí. Yes! Mais uma questão para conta. Vamos nós. Próxima. Mais alguma que vocês tentaram fazer e não deu certo? Acrobacia. Cadê a cabeça da cobra? Não. O menino bonito. É ali. Bate a foto dele bem ali, perto dos cachorros. Essa cobra tá gordinha de tanto comer os cachorros que ficam lá na entrada do portal de Cedro. Eu não vou ler a piada não, depois vocês leem a história em casa. Tá, bora lá. Então vamos entender o que é para fazer. A gente tem uma posição. É o jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha. Você tem a posição que ele inicia, o tamanho do tabuleiro, a posição que ele inicia, a direção que ele está indo, correto? E aí ele vai ficar dando loops no tabuleiro e você quer saber onde ele estará depois de todos os loops.
Esse é o mesmo exercício do relógio, a mesma lógica do relógio, mesma lógica da formiga da bundona, mesma lógica do... Mesma lógica do Joaquim Poo. Tá. Então, pessoal, se vocês pegarem a lógica dessa brincadeira de loops, todas vão ficar fáceis. Então, todo esse jogo de loop ele se resume em duas coisas: remover os loops e consertar os negativos. Tá? Então, porque em Python ele já corrige os negativos automáticos. Em Python não existe resultado de módulo que dê negativo, mas em C tem. Porque módulo negativo não faz o menor sentido. Tipo, eu estou devendo 10 bananas para 3 pessoas e aí você paga a dívida. Módulo negativo não existe, mas em programação existe. Então, bora fixar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma cobrinha, ela anda num determinado sentido e ele fica dando loops no tabuleiro. Então, o primeiro objetivo é remover os loops. Só que antes disso, você tem que saber onde é que ela estaria se o tabuleiro fosse de tamanho infinito. Então, imaginando que o teu tabuleiro é de tamanho infinito, você calcula onde ela estaria. Então, você tem N, que é o tamanho do tabuleiro, é isso mesmo? N, que é o tamanho do tabuleiro, X e Y, que é a posição onde ele começa, C, a direção que ele está indo, e S é a quantidade de tempo que ele anda. Tudo bem, a cada 1 segundo uma casa. Então, vamos voltar para cá. Code Croba. A nossa Croba. Croba.c. Então, bora lá. stdio.h. Então, nosso primeiro objetivo: calcular a posição final da Croba. Calculada a posição final da Croba, a gente retira os loops. Como é que a gente retira os loops? Fazendo módulo. Então, retira os loops. Ou seja, a posição X, você vai fazer módulo largura. Porque largura e altura é igual, né? Tudo N, né? Então, você retira os loops fazendo X, recebe X mod N, e Y recebe Y mod N. Aí você quebra os loops. Depois de quebrar os loops, pode ser que ele tenha caído à esquerda lógica do tabuleiro. Por exemplo, se ele estava andando para a esquerda, né? Ele pode ter saído do tabuleiro e estar na posição -3. Existe posição -3? Não. Você tem que consertar o negativo. Como é que você conserta o negativo? Adicionando mais o tamanho. Então, se o teu tabuleiro tinha 10 posições e você estava no -3, onde é que você está na verdade? No 7. Como é que você faz o -3 virar 7? Soma 10. Tudo bem, a mesma coisa? Mas se for colocar zero, somar mais de 10, não vai parar não. Vai. Se você está no -3, é porque na verdade você estava no 0. Aí você andou para a esquerda, você foi para o 9. Aí você andou de novo, foi para o 8. Aí andou de novo, foi para o 7. O módulo só funciona se for de 0 a tanto. Se o teu range for de 1 a tanto, você tem que deslocar. Lá, que nem a gente fez, né? Desloca -1, aplica o módulo e soma mais 1 de novo. Aquele joguinho que a gente fez no... Qual foi? No gerar números aleatórios. Você desloca todo mundo, subtraindo, faz o módulo e soma todo mundo para voltar para a origem. A função do seu formulário de gerar número aleatório, às vezes, poderia retornar um número menor que 0. Não, aí a sua função está errada. Mas o problema é o seu processo de função de gerar número aleatório está certo. Aí eu disse não. Aí eu disse, olha a função que a gente gerou no site. Aquela função ela não pode gerar números errados. Tipo assim, ó. Include stdio.h, include stdlib.h, include time.h. Randmm menor, maior. Lembra disso?
Então, primeiro eu tenho que deslocar todo mundo de volta. Então, subtraio. Menor. Não. Maior menos menor. Aí você tem que ver se o intervalo é fechado ou é aberto. Se o intervalo for fechado, inclui o maior. Então você tem que fazer o quê? Mais um aqui. Se o intervalo é aberto, então não inclui o maior. Então você colocaria assim. Só que se você subtrair o menor, você tem que somar menor. Então, por exemplo, essa daqui é uma função que gera em intervalo fechado. Ou seja, tipo assim, se eu estivesse gerando entre 1 e 3, intervalo fechado, poderia ser 1, 2 ou 3. Se fosse intervalo aberto, aí não inclui o 3, então seria só 1 ou 2. 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2. O rand, mod, ele gera intervalo aberto. Então, se você faz rand, mod 10, ele inclui o 10? Não, então é intervalo aberto no 10. Ele nunca inclui o 10. Ok? Então, se eu quisesse o intervalo aberto, para ele nunca incluir o maior, rand aberto. Seria só assim. Maior menos menor, mais menor. Mais um, porque eu estou incluindo um número a mais. Mas para que a gente passou seria de 1 a 59, seria essa função aí. Tanto faz. Você pode usar qualquer uma das funções, é só subtrair um ou somar um. Por exemplo, ó. srand signed time. Por exemplo, se eu gerar um número, se eu quiser gerar um número de 0 a 4, gerar números entre 0 a 4, incluindo 4, o que é que eu tenho que chamar? Range aberto, como é de 0 a 4, eu tenho que chamar minha função para ser de 0 a 5, porque é aberto, então 5 não entra. Se eu quiser de 10 a 20, 10 até 21. Zero até 21. Então ele nunca vai gerar nada fora desse intervalo. Por exemplo, entre 1 e 3. Entre 1 e 3 só pode aparecer o quê? 1 e 2? CM, rand, MM. Só pode aparecer 1 e 2. Porque esse é o nosso jogo de deslocamento de intervalo. A gente deslocou tudo para o zero quando subtraiu o menor, fez o módulo e empurrou tudo de volta quando a gente somou o maior. Então, o que a gente vai fazer na acroba é justamente isso. Se o meu x for menor do que 0, eu empurro ele de volta. E eu empurro fazendo o quê? X mais n. Se o meu y for menor do que 0, então y mais n. Eu fiz assim, mas não tem a função. Eu fiz logo direto. Tudo bem, precisa... Nesse caso tem que ter a soma, né? Depois x recebe... Primeiro a gente tem que calcular a posição final. Qual é a posição final? Se ele está indo para a direita, ou seja, se o quê? Se é o quê? O C é a cabeça da cobra, né? A direção. Se a direção for igual a direita é right, eu boto down, left, right. Se for R, ir para a direita significa que eu vou fazer o quê? X mais 1. Se não, se C
for igual para left, eu vou fazer x menos 1. Se não, se C for igual a up, eu vou fazer... É porque é cartesiano, né? Então é y menos 1. Se não, eu vou fazer y mais 1. Ok. Fiz a croba andar, retirei os loops, consertei os negativos. Hã? Não, é porque aqui é no cartesiano. No cartesiano tá certinho. Ai, não. Se o y descer... Tá certo, tá certo. Então aqui é não é no cartesiano. No cartesiano, 0, 0 é embaixo, né? Então aqui tá correto. Up tem que ser... menos. Exato. E down tem que ser mais. Então tá certo. A gente acertou sem querer. Eu falei errado e acertei. Pronto, agora é só ler os breguetes, né? Identar, claro. Puffs. E ler os elementos. Eu preciso de N. Preciso de X. Preciso de Y. Preciso de... Só que... Não sei. S é o quê? Segundos. S... Eu não gosto de variável assim. Segundo recebe 0. Não. Lado é igual a 0. Ixi, mas eu já estou usando N, né? N é a variável ruim. Essas variáveis pequenininhas, tirando x e y você ainda entende, mas char direção. Então bora ler as coisas. É porque caractere 0 é a mesma coisa do barra 0, os dois são iguais. É porque o char ele é um inteiro. O char ele é um inteiro, ele é codificado como inteiro de 1 byte. Tá certo? Então ele é traduzido. Lembra que eu mostrei o código ASCII para vocês um dia? Tá? O caractere ele é um inteiro, que quando você transforma para caractere ele é uma coisa legível. Então, minha direção a gente poderia inicializar com 0 ou então com barra 0. Mas sempre inicializar, lembrar de sempre inicializar. Então, qual é a ordem que eu vou ler as coisas? Eu vou ler N, X, Y, CS. Então, eu vou ler N, um inteiro. X, um inteiro. Y, um inteiro. C, um caractere. S, um inteiro. Então, N, X, Y. Ops, tá faltando o quê? N, X, Y, que é direção, e o último é o S, que são os segundos. Hã? A parte dos segundos... A cada 1 segundo vai se deslocar uma casa. Se a cada 1 segundo ele vai se deslocar uma casa, se eu estou para a direita, eu não vou andar só eu vou andar segundos. Ele não andou 5 segundos para a direita, então ele tem que andar quantas casas? 5 casas. Se ele andar 10 segundos para baixo, ele vai andar 10 casas. Porque se ele anda uma casa por segundo, se ele andasse 3 casas por segundo, então seria o quê? 3 vezes segundo. Se eu andei 2 segundos, eu tenho que andar 6 casas. Tá. Pronto, agora a gente só imprime, é só para imprimir? Imprimir a posição. Imprimir a posição. %D barra N de X e Y. Será? Veremos. Vamos ver se a cobra está perigosa. Croba. Administração, atividade de teste, editar. Já tinha feito aqui. Provavelmente igual de vocês. Foi a mesma coisa. Croba. Tem não.
Faltou amém. Amém. Se C for igual a R, porque eu não estou usando C. Estou usando direção. 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 Round 2. Fight! Mais uma questão. Uf, tiquezinho na questão. Mais uma questão que eu sei fazer. Tá. Tá. Funciona assim, ó. Pergunta. Professor, eu preciso botar o return 0 aqui? Sim ou não? É opcional. No caso da main, depois do C99 se tornou opcional. Em todas as outras funções, todas as outras, se você diz que dá um retorno, int, soma, int x, int y. Se x for par, return x mais y. Olha a nossa função aqui, ó. Então, se tiver no meio da tela, pessoal, vocês avisam para eu baixar, porque é muito ruim de olhar no meio da tela, né? Pronto. Olha aqui a minha função. Ela retorna a soma. Só que ela está retornando sempre a soma? Nem sempre. O que acontece se você compilar e você ignorar o warning? Quando ele não entrar nesse if, o que é que ele vai retornar? Não, ele vai retornar lixo, porque ele sempre retorna. A função ela tem um contrato com o código, que significa, ela recebe um bloco de código, que no caso são 8 bytes, ela vai receber 8 bytes com 2 inteiros dentro, e ela tem que retornar 4 bytes, que vai corresponder ao inteiro. Então ela devolve 4 bytes de memória. Se você não preencher esses 4 bytes com informação, vai ter lixo ali. Ou seja, a tua função vai, hora funcionar, hora não vai. Na hora que por acaso o x for par, vai funcionar. Na hora que por acaso o x não for par, ela vai retornar lixo, o código fica doido. Então você tem um contrato que é um retorno. No caso do C90, depois da versão do C99, aí ele colocou que a main poderia ser omitida e ele não vai reclamar. Por exemplo, vamos tirar aqui o nosso código e vamos rodar usando a versão de antigamente, tá certo? Então eu vou lá fazer gcc menos std igual a c89 croba.c menos o croba. Ah, tá, é porque eu tô com o código errado, né? Deixa eu copiar isso daqui. Tá, então o de 89 também não reclamou. Deixa eu botar aqui menos pedante. Ah, tá, menos wall para mostrar todos os warnings. Olha, tá dizendo, ei, você está chegando no final da função main e você não está dando o retorno dela. Eu estou usando a versão do C89. Mas se eu usar a versão mais nova, C11, C11, aí ele não reclama. Tá? Então, só no caso da main você pode omitir. Só no caso da main. Significa que tudo deu certo. Se você não retornar nada, ela significa que tudo deu certo. Tudo bem. Próxima, vocês têm mais alguma pergunta ou a gente pode fazer a ordenação hoje? Hã? Ah, sim. É bom que essa aqui a gente pode tentar em sala. Eu dou umas dicasinhas e a gente tenta em sala. É do helicóptero, né? Então, bora nós. Não, que você tem um bandido tentando fugir da polícia numa lista circular. Tá?
Então vamos nós. Helicóptero. Não é teleférico. Fuga em helicóptero. Vocês fizeram a sopa de coelho já? Sopa de coelho é legal. Fuga de helicóptero tá sem a figurinha. Tem um que tá toda sem formatação. Qual é? Deixa eu procurar aqui. Vocês podem mandar no zap que a gente conserta. Entendeu? Manda no zap que a gente conserta. Só mandar lá no zap da monitoria. Pessoal, a questão tal tá com erro de tal coisa. Bora ver a fuga em helicóptero. Ixi, tá sem figura. Sem figura não dá pra fazer. Fuga, helicóptero, OBI. Eu quero a figurinha. OBI, o site da OBI tá fora do ar. Ah, só em imagens, né? Boa, gafanhoto. Você fez uma boa sugestão. Professor, mercantil veio. Mercantil. Ah, tá aqui, fuga em helicóptero. Tá, então qual é o jogo da fuga em helicóptero? Ele vai te dar 3 elementos dentro de uma lista circular de tamanho qualquer. Eu acho que o tamanho ele não diz também não, né? Ah, tá, 0 a 15. Então, tamanho 16. Ele te bota os elementos dentro da lista de circular de tamanho 16. E ele diz, olha, em algum lugar está o policial, em algum lugar está o fugitivo e em algum lugar está o helicóptero. Aí ele diz se o fugitivo vai correr na direção horária ou anti-horária. Se ele estiver na direção horária, ele vai te dar -1, que os elementos diminuem. Se estiver na anti-horária, vai ser +1, porque os elementos aumentam. Aí ele pergunta, dando as 3 posições, fugitivo, helicóptero e policial, e dando também a direção que o fugitivo correu, ele se salva, chegando no helicóptero, ou ele se lasca, correndo na direção do policial? Esta é a pergunta. Então, eu vou deixar vocês pensando. Vou pegar uma aguinha. Rapidinho. E aí vocês têm o jeito fácil e o jeito difícil. O jeito fácil é pensar num laço. Onde você começa a fazer ele andar e atualiza a posição do fugitivo. Um laço. Mas ele andar. Hã? O policial fica parado. O policial fica lá, só de bobeira. O jeito difícil é ficar pensando em todas as alternativas. Se o helicóptero estiver para a direita e o policial estiver para a esquerda e o cara estiver no meio e ele escolher ir para a direita, então ele se perde. Esse é o jeito difícil. O jeito fácil é você jogar ele dentro de um laço, fica fazendo ele andar. Enquanto ele não cair nem aqui nem aqui, faz ele continuar andando, mantém ele dentro de um laço. Enquanto a posição dele não for nem a do policial nem a do helicóptero, faz ele andar de acordo com a opção que ele escolheu. E aí uma hora ele vai cair em alguém. E aí ele perde. Então, eu fiz quando ele é diferente de H e de B. Enquanto ele é diferente de H e de B, aí ele anda. Moleza assim, né? Moleza assim. Ah, mas eu já montei o ouro. Ah, a questão ficou fácil. O jeito difícil é... vamos lá, pensa aqui. Se o F estiver ali do outro lado... Eu fiz assim. Aí, 2 horas depois... Não, isso é muito difícil, mano. Então vocês pensam o seguinte, se está muito difícil, é porque provavelmente vocês não estão vendo o jeito fácil. Toda questão tem um jeito fácil de fazer. Toda questão tem um jeito fácil de fazer. Então essa daqui... O difícil é enxergar, por isso que vocês têm sempre que pensar de uma forma diferente. Eu tenho que pensar, não, esse caminho está muito difícil, vou tentar de uma forma diferente. Não, vou fazer essa não. Próxima, tem mais alguma que vocês queiram dica, sugestão? Pedra na Lua? Pedra na Lua. Olha a pedra. Pedra na Lua. Essa daqui foi uma que eu criei para uma prova no ano retrasado. Eu não entendi.
Tá, a brincadeira do Pedra na Lua é assim, ó. Você tem vários competidores. Ganha quem conseguir jogar 2 pedras e uma ficar mais perto da outra. Só isso. Ah, isso. Você tem que ficar mais perto do 10 metros. Não. Você tem que jogar 2 pedras e elas têm que ficar mais perto da outra. Mas para o cara não soltar as 2 no chão, tem uma distância mínima que ele tem que jogar as 2 pedras. Então as 2 pedras têm que estar além dos 10 metros. Então se o primeiro participante jogou no 10 e no 15, tudo bem, porque as 2 estão acima dos 10 metros. Mas a distância entre elas é 5. Se o outro participante jogou no 37 e no 39, as 2 estão além dos 10 metros e a distância entre elas é 2. Então quem ganhou? O primeiro participante ou o segundo participante? Segundo, porque as 2 pedras deles estão mais próximas. Só esse Pedra na Lua. Qual é o desafio do Pedra na Lua? Que pode ter um caso em que ninguém consegue ganhar o jogo. Porque ninguém conseguiu jogar, por exemplo, a pedra pelo menos 10 metros. Então, você tem que fazer uma busca. O desafio do Pedra na Lua é essa. Você tem que fazer uma busca pelo menor, ou seja, o competidor que consegue a menor diferença entre as 2 jogadas, mas você tem que controlar se já existe ganhador ou não existe ganhador. Porque se já existir um ganhador, você tem que comparar a distância do novo lançamento com a distância do ganhador e ver quem dos 2 é o melhor. Se não existe ganhador, basta que a pessoa consiga jogar as 2 além dos 10 metros e ele já é ganhador. Outra questão que é bem mais fácil de fazer com laço. É mais fácil de fazer com laço. Perdão, desculpa. Com função. Que é? Qual? Por exemplo, ele vai dar a variável primeiro. Aí eu vou subtrair um dano pelo outro. Aí eu vou dar o resultado do primeiro jogador. Eu não sei onde é que eu salvo. Aí você só precisa salvar 2 coisas. Por exemplo, se já existe ganhador, ok? O número do ganhador e a distância entre as pedras desse ganhador. Você sabe essas 3 coisas, certo? Uma nova pessoa jogou. Se ela conseguiu 2 pedras e a distância entre eles é de 3, aí você verifica, já existe ganhador? Não existe ganhador, então esse cara é um novo ganhador. Se já existe ganhador, aí você pergunta, qual é a distância entre as pedras do ganhador antigo? É 2. Opa, então esse daqui não é o novo ganhador. Aí o cara jogou de novo. Aí conseguiu distância entre as pedras. Hã? Diz. Aí outra pessoa jogou de novo. As 2 pedras foram além dos 10 metros. E a distância entre eles é 1. Aí a primeira coisa que eu verifico, já tem ganhador? Já tem ganhador. Qual era a distância entre as pedras que ele tinha? 2. Opa, o novo ganhador tem 1 e o ganhador antigo tem 2. Então quem é o novo ganhador? Esse daqui que jogou. Então atualiza o número do ganhador e atualiza a distância entre as pedras e faz assim até terminar o jogo. Aí quando terminar o jogo você sabe se tem ganhador, o número dele e a distância entre as predas. E a distância entre as predas. Mais alguma? Bora fazer a sorte? Tem uma lá embaixo. Cabeças vão rolar, eu acho. Não, cabeças vão rolar fica para outro dia. Cabeças vão rolar é mais Power Ninja. Spock? Qual Spock? Aquele lá que é do Gabriel com 15. Gabriel. Não, é bem facinho. A do Spock. Pera aí, bora. Um de cada vez. Quem é que tentou fazer a do Spock? Vamos lá, Spock. A bordo da Enterprise, Spock recebeu a missão de explorar novos planetas. Cada planeta tem um ID único. Como o combustível da nave está pouco,
Spock decidiu explorar apenas planetas que possuem ID palíndromo. Então ele pediu para você fazer um programa que indique se o ID é palíndromo. Isso daqui. Você fala assim: o que é palíndromo? Palíndromo é quando ele é espelhado. Tipo Ana. A-N-A, é espelhado no N. Então, uma palavra espelhada ou um número espelhado, ele é palíndromo. Tá? 121 é palíndromo, 123 não é palíndromo. Ok, como é que a gente faz isso? A gente faz isso removendo. Lembra que eu falei como é que removia um número da ponta? Como é que eu removo o elemento da ponta de um número? Fazendo módulo. Que você pega um mod 10, você tem um elemento da ponta. Como é que eu pego agora da outra ponta? Não sei. Eu não ensinei isso não, né? Inverso, palíndromo. Enquanto x for menor do que 0. Tá. É uma outra estratégiazinha. Ok, ó. A brincadeira é assim, ó. Você pega o número, você não consegue ir decompondo ele, pegando o último. Você vai decompondo ele e montando um novo número, só que ao contrário. Aí se no final for igual, eles são palíndromos. Aí fica com a sacada é mais fácil, né? Você pega o último elemento, ok, o novo número começa com esse elemento. Então você vai ser tipo aquele joguinho que tá dizendo que vai descendo somando 1. Exato. Você vai removendo, fazendo módulo por esse lado, módulo de divisão, e vai montando esse, multiplicando e somando. Multiplicando por 10 e somando. Então você vai consumindo de um lado e construindo do outro. Se no final os números forem iguais, ele é palíndromo, o número é igual a ele invertido. Legal, eu não lembrava dessa daqui. Não lembrava, essa daqui é divertida. Ok, última para também não tirar a graça das questões todas. Já tem pouquinho. Hã? Já tem pouco com 15. Joaquim Pô com 15. É fácil, Joaquim Pô, meu povo. É fácil. É de novo a operação modular. De novo, pelas bilionésima vez. É só vocês fazerem o seguinte, ó. Não precisa decorar nada disso. Ok? Não precisa decorar nada disso. Basta você saber que um elemento ganha dos próximos 6. O elemento são 15. Então o elemento ganha dos próximos 7 e perde dos 7 atrás dele. Tudo bem? Então eu vou te dar 2 números. Na verdade eu já dou os números de cara. Se eu sou o 1, faz de conta que começa aqui, e você é o 2, quem ganhou? 1. Se eu sou o 1 e você é o 6, quem ganhou? 1. Porque o 1 ganha do 7 à frente dele. Um elemento não ganha do 7 à frente dele? Então o 1 vai ganhar do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. Cada elemento ganha do 7 à frente dele e perde do 7 atrás dele. Só que você está na lista circular. Aí é o mesmo joguinho de consertar os negativos e tirar os loops. Conserta os negativos e tira os loops. Faz a conta imaginando que a tua lista tem um tamanho gigante, ok? Ou que tem qualquer tamanho, e depois você conserta os negativos, tira os loops e vê e faz quem venceu. Se um menos outro for maior do que 7, aí você sabe quem venceu. É só o joguinho de consertar os loops e os negativos. E aí é facinho. É muito legal, né? Isso aqui, se você conseguir decorar. Como é que o quê?
A árvore? Onde é que tu tá vendo isso? É o diabo que ganha. Não. São. Cobra que ganha o dragão. Não, Dragão, ó. O humano ganha do dragão. Tá certo, o humano ganha do dragão. É só a gente ver aqui, ó. Vamos ver, tem as explicações, bora lá. Jokenpo Dragon Tree. Ah, eu tô sem internet. Ah, não, é porque ele tá pedindo restart. Ele deve ter atualizado. Bora, querido. Cadê a árvore do dragão? Jokenpo. Ih, ele não tá achando não. 15. Aí, a questão do jogo é porque da palavra daí, tipo assim, ó. A gente botar a variável número, né? Que aqui você aí na lateral. Aí se a variável em cima da variável for a número mais 7, tem um lado aí, né? É mais ou menos isso daí. É só. Vai fazer uma defesa, velho. É talvez. Aqui, acho que é esse. Deixa eu ver. É mais ou menos isso daí. É só para saber se é maior do que 7 ou menor do que 7. Com 25 elementos. Ah, tá certo. Ah, tá. O nosso é o de 15. Esse é de 25? Esse é o de 25. Ah, não tem a explicação. Eu queria a explicação. Ah, tudo bem. Ok, pessoal. Mais alguma? Acabou-se. Esse é o nosso? É o nosso. Ah, mas não tem explicando. Eu lembro de um link que tinha explicando um por um porque é que ganhava, né? Tem os ovos. Tudo bem, bora lá. Mais alguma questão ou podemos passar para a matéria? Ok, então bora lá. Vamos agora, queridos, aprender uma técnicazinha que vai ajudar muito os nossos códigos e os nossos problemas daqui para frente, que é uma técnicazinha de ordenação que usa vetores. Então nós vamos utilizar essa ordenação bem aqui, ó, visual. Eu só vou mostrar para vocês um algoritmo de ordenação que se chama Selection Sort. Temos vários, mas eu vou mostrar só um. Bubble Selection Insertion. Vamos de Selection. Qual é a ideia do Selection Sort? Eu quero ordenar esse conjunto. Então, eu procuro quem é o maior elemento do conjunto e coloco no final. Ok? O maior elemento já está no canto que deveria estar. Agora eu procuro quem é o maior elemento desse meu novo conjunto aqui, só até o penúltimo, e coloco aonde? No final menos 1. E assim eu vou procurando o maior, colocando no canto dele, 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 até que eu termino de fazer a ordenação do meu vetor. Então, a gente vai varrendo todos os elementos, procurando. A gente pode ter duas abordagens, tá? Procura o menor e coloca na primeira, depois o segundo menor e coloca na segunda, o terceiro menor e coloca na terceira, ou vai pegando o maior e colocando no final. São abordagens equivalentes. Depois que eu encontrei o meu menor elemento, para colocar lá no comecinho, se o 2 vem para a primeira posição, para onde é que vai o 3? Para a segunda? Vai empurrar o 44?
vai para o lugar do 2, você só tinha um canto, você tirou o 2. Você vai colocar o 2 aqui, o 3 não tem outro canto para ir. O 3 tem que ir para o canto do 2. Não existe como empurrar a memória. Os elementos estão lá na memória. Você não tem como criar um buraco, como puxar a memória, como empurrar a memória. Você poderia, no máximo, copiar todos os elementos para frente, mas não faria sentido porque está tudo desordenado mesmo. Então, como eu quero jogar o 2 para cá, e eu preciso de um canto para botar o 3, vai para lá 3. Você troca os dois. Agora eu sei que o 2 não está no canto que ele deveria estar. Quem é que eu tenho que olhar agora? Do 44 até o final. Quando eu encontrar o menor, o que é que eu faço? Boto no lugar, troca com 44. E agora eu vou para o i igual a 2, né? Comecei no i igual a 0, agora fiz o i igual a 1 e agora o i igual a 2. E a gente faz esse processo. Nesse processo nós temos dois laços. Um laço que vai andando e travando o elemento que eu quero substituir, e o outro que vai procurando o menor. Então eu começo no 0, no 0, i igual a 0. Quem é que vai ficar no lugar do i? Aí eu vou ter um outro índice, posso chamar de j, que vai procurando até o final. Quem é o menor? 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 Opa, achei que o menor é esse. Então o que é que eu faço? Troco o i e o j. Agora que o i era 0, o i vai para onde? Para 1, porque o 0 já coloquei o elemento no lugar do 0. Para i igual a 1, o j começa de quanto? Tem que começar de 0? Vai começar a procurar o menor lá do primeiro? Não precisa começar do 0. Ele pode começar do i, porque é onde começa a minha partição. Então o j começa do i e vai até o final procurando o menor. Quando ele achar o menor, o que faz? Troca de lugar com i. E assim eu vou fazendo os meus laços. Um laço é mais rápido, que é procurando o maior, e o outro é mais devagar, que é onde eu quero colocar meu elemento. Então, vamos para cá. Code. Sorte. Vamos tentar a sorte. Include stdio.h, include stdlib.h. Só para a gente deixar aleatório, tá? Int main. Oi. A gente fez vetores semana passada. Foi. Então, bora lá. Vamos preencher o nosso vetor. Int, pegar aqui um size, quero um vetor de tamanho 20. Vet de tamanho size, e agora vamos encher esse daqui com um monte de tranqueira. Então, for int i 0, i menor do que size, i mais, vet i recebe rand 0 a 30, 0 a 40, quanto é que vocês querem? 0 a 30. 0 a 30. Pronto, enchi. Está reclamando. Tá com erro no PF. Ok, enchi com os elementos. Vou fazer primeiro ela aqui, só que depois a gente leva para uma função, porque na função é muito melhor. Então, bora lá. O meu i, o elemento que eu quero trocar, vai de quanto até quanto? Quem é o primeiro elemento que eu vou trocar, que eu vou colocar lá? É o 0. E o último elemento que eu vou trocar? No caso, o 30, né? I menor do que size. I mais. Como eu já estou usando o i, eu não posso usar um i de novo aqui dentro, porque senão eu vou estar sobreando a variável. As duas variáveis vão ficar se batendo lá. Então, eu vou ter que precisar de outro índice para procurar o menor. Int j. Só que o meu j começa aonde? Se eu já estou na 5ª posição, eu vou começar a procurar o menor a partir da 5ª posição. Então o j começa na mesma posição do i. J começa no i. J menor do que size. J mais. Agora o meu j vai procurar o menor elemento do vetor, porque eu quero encontrar o menor e colocar no campo do i. Só que lembra que toda busca precisa de uma inicialização? Então, vamos imaginar que o menor começa como sendo o i. E agora a gente
Porque não é assim, o começo da minha partição não é o I? Vou imaginar que o menor é o primeiro, e aí a gente faz a nossa busca. Se VET na posição J for menor do que VET na posição I menor, então quem é o meu novo menor índice? É o J. Olha aqui que eu não estou copiando o valor do elemento. Eu não quero saber quem é o menor elemento, eu quero saber onde ele está. Saber o valor dele não interessa para mim. O índice vai saber onde ele está. É, exatamente, o índice. Então, eu quero saber qual é o índice do menor elemento. Vou imaginar que o menor elemento é o I. Se por acaso, que é o começo da partição, se eu por acaso descobrir que o J é menor do que o I, eu não quero saber o valor, eu não quero o VET J, eu quero o índice. Porque quando terminar o meu laço, o que é que eu sei? Que nesse índice está o menor elemento. Agora a gente tem que fazer um joguinho que a gente chama de swap. Eu tenho que trocar VET na posição I com VET na posição índice. Então, swap é isso daqui, ó. Faz de conta que tu tem X, que é 5, e Y, que é 7. Como é que eu troco os dois? Como é que eu faço Y ser 7 e X ser 5? Eu posso fazer só isso? X recebe Y e Y recebe X? Por que eu não posso fazer isso? Na hora que X vai receber Y, o que foi que eu acabei de fazer? X recebe 7. E o 5? Sumiu. Então, para o 5 não sumir, a gente normalmente usa a forma fácil, né? Depois eu mostro outras formas para vocês. Cria uma variável auxiliar. Então, a nossa variável auxiliar recebe X. O X recebe Y e o Y recebe quem? Auxiliar. A gente faz uma correntinha, ó. Auxiliar recebe X, depois X recebe Y e depois Y recebe auxiliar, como se fosse uma correntinha mesmo. Agora eu consigo trocar sem que os elementos se percam. Essa operação a gente chama de swap, que é uma operação de troca. Então vamos trocar. O que eu quero trocar é I com J, ou eu quero trocar os valores do que está em VET I com o que está em VET J? Os valores. Então, bora lá. Int aux recebe quem? VET I. E agora? VET I recebe? VET J. Só que não é I, né? É índice. Que é o menor valor. Que é o índice onde está o menor valor. E agora, qual é o último passo? VET J recebe aux. Pronto. Terminamos selection sort. Ele vai para todos os elementos, ele vai varrer toda a partição procurando quem é o menor. Quando descobrir quem é o menor, ele troca. Bora ver? Ah, tá. Esqueci o VET. VET J. Ah, tá. Eu não quero trocar o índice com o J. O valor de J foi salvo em índice. Eu quero trocar o índice com o I, porque é em I que eu vou colocar o elemento. Em índice tem o menor, em I é onde eu quero colocar o elemento naquela posição. Aí fica o auxiliar recebe índice e índice recebe auxiliar. Índice recebe I e I recebe auxiliar. Vamos ver nosso vetor, se ele está ordenado. Ponto barra sorte. Está ordenado? Tá. Tudo igual porque não tem o S-range, né?
srange, unsigned, time, no, semi-sort. Ok? Este é o nosso amigo selection sort. Só que para ficar melhor, você não vai deixar ele dentro da função, né? Você pode tirar ele daqui e você pode chamar ele de void selection sort. Ele recebe um vetor de um determinado tamanho. Ups, tem uma coisa errada aqui. Então, se vocês decorarem, entenderem e depois decorarem, aí vai ajudar muito isso daqui. Vai ajudar um bocadinho. E aqui bastaria eu chamar selection sort para vet e sys. Ok, vamos nós para... Ele vai estar lá no vídeo, né? Não, estará em 3, 2, 1. Agora está.